Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Obrigado. Hoje iremos narrar a história do espírito carniceiro de Ted Bundy. Nascido em Salem, Massachusetts, nos anos 40, Ted Bundy tinha tudo para ser um homem de sucesso, pois seus pais eram muito ricos, mesmo antes de todos os fatos virem à tona. Sua mãe Sarah sempre lhe deu muito carinho e proteção. Seu pai, o milionário James Reynolds, mais conhecido como Grande James, era um dos homens mais ricos de Salem e que, segundo as más línguas, movimentava muito dinheiro de forma obscura. Sarah, mãe do pequeno Ted, mais conhecida como Sarah Bundy, não herdou nenhuma fortuna de sua mãe, a não ser a fama de ser filha de uma poderosa bruxa da antiga Salem. Moradores mais antigos a julgavam como a última mulher de uma linhagem de bruxas mais poderosas de Salem, e por isso ali todos a temiam até mais do que o próprio demônio. Certa vez, quando Ted vasculhava alguns livros na vasta biblioteca da família para suas provas de escola, aos 16 anos de idade, pela primeira vez ele se deparou com um estranho livro entre os demais. O livro estava em bom estado e tinha uma estranha forração como capa. Ted também notou um estranho cheiro, e mais surpreso ele ficou ao abri-lo, quando percebeu que aquele livro datava de mais de 100 anos atrás. E, em sua primeira folha, ele conseguiu decifrar o nome de uma mulher, com o mesmo sobrenome de sua mãe. Mesmo curioso, ele procurou manter a discrição e não alertar sobre o fato, pois se ele o fizesse, ele tinha a ciência de que sofreria uma punição por parte de sua mãe, Sarah. Ted sempre foi um menino muito bem criado por seus tutores, já que raramente ele via seus pais, em virtude das estranhas viagens nos finais de semana. E isso, de uma certa forma, acabou influenciando em seu comportamento futuro. Porém, em um desses finais de semana, Ted percebeu que seus pais não voltaram para casa, e isso o atormentou, e muito. Alguns dias se passaram, e Ted continuava preocupado e com muitas saudades de seus pais, já que naquele final de semana eles não vieram. O casal desapareceu misteriosamente. E logo essa notícia se espalhou por toda a cidade de Salem como um rastro de pólvora. Então, em uma noite, após Ted esperar e esperar, eis que ele recebeu a trágica notícia. Os corpos de Sarah e James, pais de Ted, enfim foram encontrados. Lá estavam eles, mortos de uma forma bem macabra. Sim, ambos foram mortos e, ao que tudo indicava, de forma bem cruel, com os membros todos separados de seus corpos. Suas cabeças foram cortadas de uma maneira bem assustadora. As mortes de seus pais o abalaram e muito. O pequeno Ted entrou numa profunda depressão que mesmo os melhores médicos não conseguiram ajudá-lo. As autoridades de Salem fizeram o possível, mas não conseguiram desvendar as mortes dos ilustres e ricos Sarah e James. Mesmo assim, alguns boatos ficaram rondando a cidade, dizendo que certamente os dois haviam sido vítimas das bruxas anônimas de Salem. Enquanto esse furacão de informações eram veiculados nos jornais locais, alguns parentes mais próximos ao pequeno Ted já o assediavam para ficarem com sua guarda e de olho na fortuna que os pais lhe deixaram.
Triste e solitário, o pequeno Ted passou a não ter mais aquelas pessoas ao seu redor para lhe servirem sempre que necessário. Naqueles anos, a vida de Ted então começou a ficar bem complicada, já que todos os bens de seus pais foram confiscados pelas autoridades, por se tratar de um dinheiro sujo. Ted então foi entregue a um orfanato sem nenhum centavo, e além disso, nenhum parente próximo requisitou sua guarda. O pequeno Ted se viu em meio a um furacão de momentos tristes e depressivos. No orfanato, Ted foi jogado em um quarto que mais parecia as velhas masmorras da Idade Média, de tão velho e sujo. Uma noite, Ted, depressivo, começou a chorar pela falta dos pais, mas ninguém veio para lhe dar amor e carinho. Então, do seu velho colchão, ele se levantou e tomou uma caneca de água, que tinha um gosto tão ruim, bem diferente da água que ele tomava quando seus pais ainda eram vivos. Mesmo assim, ele abriu uma velha bolsa de couro que lhe fora presenteada por seus pais. Daquela bolsa, ele então tirou aquele estranho livro que um dia ele achou na sua antiga biblioteca. Sim, a mesma que ele tinha à disposição nos bons tempos, quando ele tinha lacaios que o serviam como a um príncipe. Porém agora a vida lhe dera um duro golpe, e talvez naquele lugar ele não viveria até o próximo inverno. Naquele orfanato as pessoas nunca o tratavam bem, pois Ted ficava sempre ali largado às traças. Ted tinha o sangue de sua mãe, com a fama de ser uma bruxa, e isso era o suficiente para todos ali lhes desprezarem. Os dias foram passando e Ted permaneceu por ali sempre isolado. Mesmo assim, ele conseguia sobreviver, mesmo comendo aquela comida de péssima qualidade e aquela água que era tão escura quanto os seus dias de sobrevivência naquele lugar maldito. 2 anos depois, quando as noites caíam no orfanato, todos passaram a evitar mais ainda o quarto de Ted, que agora já estava com seus 18 anos. Ted já não chorava mais as mortes de seus pais. Em vez disso, ele passou a estudar o velho livro herdado de sua mãe. Quando as noites caíam, os outros moradores do orfanato tinham medo do menino, agora adolescente. Uma noite, muitos ali juraram ouvir Ted conversar com alguém em seu quarto, e até mesmo luzes estranhas foram vistas pelos outros meninos, que passaram a ver Ted como um jovem demônio muito perigoso. Ted se apegou ao velho livro que ele um dia descobriu entre alguns livros na sua antiga casa e começou a desenvolver um estranho interesse pelo velho livro, já que o mesmo lhe prometia trazer os mortos à vida novamente. E então ele tentava se comunicar com sua mãe e seu pai, que foram mortos de uma forma bem macabra. O jovem Ted já não era o mesmo menino de outrora, e seu aspecto físico era tão horrível, barba por fazer e dentes amarelos. O jovem estava parecendo um mendigo de tão horrível, e justamente nesse período que as pessoas começaram a ficar ainda mais longe dele, por seu sinistro comportamento. Os funcionários do orfanato então resolveram expulsá-lo do local, alegando já não haver mais condições para Ted permanecer naquele lugar. Então eles o convidaram a deixar o local, pois ele já não era mais bem-vindo por ali. Ted não gostou a princípio. Mesmo assim, ele saiu, levando suas poucas tralhas, dentre elas o antigo livro herdado de sua finada mãe das antigas bruxas de Salem. Uma antiga amiga da finada mãe de Ted lhe arrumou um pequeno quarto para ele dormir. Então Ted passou a ficar por ali até as coisas se resolverem. Isolado e só, assim passou a ser a vida de Ted Byrne. Os dias iam e vinham, junto com as noites, e todos por ali estranhavam o comportamento de Ted, já que o jovem nunca era visto.
Tudo o que diziam é que ele praticava seus rituais satânicos dentro do pequeno quarto. Porém, isso nunca foi provado. Parece então que a vida na velha Salem começou a mudar aos poucos, depois que estranhos desaparecimentos de mulheres começaram a acontecer. E tudo isso coincidia com a chegada do jovem Ted, que nunca fora visto, mas que pessoas juravam em seu quarto que ele praticava rituais macabros. Uma noite, em uma das ruas de Salem, um cheiro insuportável começou a ser percebido, e esse cheiro estava bem próximo ao quarto de Ted. Depois de algumas semanas se passarem, um morador de Salem notou ali perto de uma mata um insuportável cheiro. Ele então percebeu que alguns cães vira-latas farejavam o local. Foi então que ele começou a vasculhar aquele lugar. E aquilo então foi uma das cenas mais macabras e tenebrosas nunca vistas, que dali saiu direto para estampar a capa dos jornais locais. Pedaços de corpos encontrados de 3 mulheres, que, depois de analisarem uma a uma, ficou provado que se tratava de 3 das 13 mulheres desaparecidas nas últimas semanas. O alvoroço foi tanto que Salem passou a ser uma cidade temida no período da noite. E assim ninguém ousava sair à noite, pois o medo dominou a cidade por completo. As manchetes dos jornais traziam várias perguntas que todos ali, inclusive a polícia local, tentava descobrir. Quem seria o carniceiro de Salem? Poucos tinham ciência, e muitos boatos foram lançados em rádios, jornais, televisões sobre o suposto carniceiro de Salem. Enquanto isso, os vizinhos da senhora Kate, dona do quarto que cedeu ao jovem Ted Byrne, notaram que ela havia sumido misteriosamente. Nesse período, as pessoas ficaram obrigadas a não saírem de suas casas nas noites, ordens dadas pela própria polícia local. Incessantes buscas foram feitas. A cidade foi varrida por muitos homens na busca do carniceiro de Salem e também das outras mulheres desaparecidas. Entre elas, a senhora Kate, dona do quarto onde Ted morava, que jamais fora encontrada. Um dia, porém, alguns meninos brincavam próximo a um pequeno terreno baldio, quando sentiram um forte cheiro de carniça. Então, curiosos, eles resolveram esmiuçar o local. O que eles descobriram ali foi tão macabro que até mesmo os adultos tiveram ânsia de vômito e náuseas. Seus olhos tremiam, pois nunca haviam visto uma cena tão pavorosa. Ao todo ali foram encontrados mais 6 corpos de mulheres. Algumas estavam sem os seus membros, como braços e mãos. Foram cenas terríveis de se presenciar. Mesmo assim, os peritos da época tiveram que usar uma máscara para trabalharem na busca de evidências. Algumas dessas fotos vazaram nos jornais mais importantes e a população ficou empolvorosa. Depois de muita investigação, a polícia, enfim, identificou todos os corpos. Eram todas mulheres. O que mais chamou a atenção é que uma dessas mulheres era mais velha. Seu nome era Kate Morgue, uma mulher muito estranha, com muitas queixas a seu respeito. E todas essas queixas a culpavam por atos de feitiçaria contra seus vizinhos. Então a polícia costurou alguns fios e descobriu que a própria senhora Kate Morgue havia sido responsável pelas mortes dos pais de Ted, a senhora Sarah e o Sr. James, juntando algumas informações obtidas de formas anônimas. E isso comprovou depois de diligências feitas na casa da senhora Kate, considerada uma bruxa muito perigosa. Depois disso, a polícia efetuou uma grande diligência até a casa de Ted Byrne, já que o local era propriedade da senhora Kate, uma das mulheres encontrada morta.
No pequeno quintal da casa onde Ted residia, os policiais sentiram um forte cheiro de carniça e também estranharam a quantidade de terras espalhadas pelo local. Alguns cães farejadores foram trazidos para a investigação, já que ainda haviam 4 mulheres desaparecidas. Esse era o número oficial, mas pelo andar da tenebrosa história, não seria surpresa se eles encontrassem mais do que as 4 informadas. Ao lado da casa onde Ted residia, desde que deixou o orfanato, os policiais fizeram buscas e se depararam com cenas tão macabras que nem mesmo o mais forte dos homens conseguia entender o que se passava na mente daquele homem para produzir um cenário tão assustador. Enterrados ali estavam vários corpos e todos eram de mulheres. Alguns desses corpos não tinham nem mesmo os seus membros, como pernas e braços. O cheiro de carne podre ficou por ali durante dias. E enquanto isso, os policiais arrombaram a casa onde Ted morava. E lá encontraram vários desenhos estranhos, feitos com carvão no próprio chão do local. Ted Byrne agora era o maior suspeito de todas aquelas mortes. E dali em diante, uma busca frenética começou para encontrar o homem mais perigoso de Salem, mais conhecido como o carniceiro Ted Byrne. Essa era as manchetes dos jornais locais. Policiais de todo o país focaram na busca de Ted, pois as mortes causadas por ele chocaram a todos, sem dizer que Salem e as cidades vizinhas ficaram às moscas, pois todos sabiam que cair nas garras daquele homem seria a morte certa e da forma mais macabra. Sim, meios demoníacos eram utilizados por ele. Tanto é que todos por ali passaram a chamá-lo de o filho do demônio. Alguns dias se passaram e a busca continuava, agora até mesmo nas cidades vizinhas. Um dia, através de informações, a polícia enfim chegou a Ted Byrne. O homem estava escondido em um velho porão. O estado de Ted estava tão lastimável que ele mais parecia um eremita com aqueles cabelos e barbas todos desgrenhados, além da forma esquelética, pois ele estaria escondido por ali há dias e dias, se alimentando de pão e água somente. Mesmo assim, ele não esboçou nenhuma reação. Interrogado depois de um longo diálogo, Ted acabou confessando todos os seus crimes, narrando detalhadamente cada centímetro dos cortes feitos nos corpos de todas as mulheres que ele matou, inclusive a própria Kate, mulher que o ajudou assim que ele deixou o orfanato. Segundo Ted, ele matou a senhora Kate depois que a mulher confessou a ele que havia mandado matar seus pais, através de rituais satânicos por pura vingança. Segundo Kate, Sarah, a mãe de Ted, não merecia ter se casado com James, e sim ela, Kate, quem de fato o merecia. E isso gerou no coração de Kate uma fúria insuportável durante anos, que culminaram com um plano diabólico e macabro para tirar a vida dos dois. E foi isso que ela fez então. Por isso, Ted a matou. Os policiais ficaram estarrecidos ao saber que as mortes dos pais de Ted há alguns anos culminaram com um desfecho mais diabólico ainda, trazendo a ira de Ted à tona, depois de ser órfão de uma forma tão macabra. Ted ainda reconheceu que o velho livro que os policiais acharam em seu quarto era antigo e pertencia a uma antiga legião de bruxas, ao qual sua mãe Sarah fazia parte, mas que sempre negou para não ser expulsa de Salem assim que se casou com o Sr. James. Quando perguntado sobre as outras mulheres mortas, Ted foi enfático e alegou que quando começou a ler o livro que achou na biblioteca anos atrás, ele despertou um demônio cruel e ávido por sangue, e aquelas mulheres foram mortas para saciar o tal demônio que todas as noites o assombrava. É claro que a polícia não acreditou nessa história macabra, mas viu em Ted um homem frio com um grau de insanidade bem comprometida.
As mortes do carniceiro de Salem ficaram famosas, e alguns aventureiros escritores já almejavam até um grande livro, pois aqueles fatos tão assustadores chamaram a atenção de muita gente. As mortes macabras de Ted não só ganharam repercussão, mas também trouxeram a ira das pessoas. E o carniceiro Ted teve que ser escoltado em segredo para uma prisão de segurança máxima. Em um determinado dia, Ted chegou a uma das prisões mais seguras do mundo, depois de ter pego prisão perpétua. Pois os crimes de Ted foram bem macabros, e os jurados não demoraram a condená-lo, já que a população e os parentes estavam ensandecidos. Tanto é que alguns deles juraram vingança, não importando o lugar que ele estivesse. Na prisão, Ted ficou isolado, pois os demais detentos ficaram sabendo de sua presença e também juravam matá-lo assim que o vissem. Ted permaneceu em sua cela durante todo o dia calado. Porém, quando as noites caíam, os seus vizinhos de cela ouviam Ted conversar sozinho com alguém que eles juravam ser um demônio invocado por ele, Ted. As noites na grande prisão começaram a ficar mais tensa com a presença de Ted, pois os detentos do local não admitiam um monstro como Ted entre eles. E tudo isso foi se agravando ao ponto deles trazerem mais homens para a proteção das instalações e dos arredores. E tudo aquilo foi se transformando em um verdadeiro barril de pólvora. Por várias noites, Ted ficou preso à sua cela, já que tudo que os presidiários queriam era ter o pescoço de Ted em suas mãos para esganá-lo como a um cão sarnento. Essa era a imagem que eles tinham em suas mentes. Sim, essa era a imagem que eles tinham em suas mentes do carniceiro Ted Burn. Naquela noite, depois de muitos ventos, a chuva começou a cair com tanta força que as luzes da velha prisão começaram a falhar e falhar. E aí foi um verdadeiro alvoroço naqueles corredores escuros e sinistros, onde muitas barbáries foram cometidas. E nesse momento os presos começaram a gritar e gritar. Nem mesmo os guardas trazidos de outras prisões foram suficientes para cessar aquela rebelião interna. Naquela noite, Ted tentava dormir em seus pesadelos e ao lado de sua única cama, com apenas algumas anotações em um pedaço de papel velho, já que o seu antigo livro estava agora com os policiais que o prenderam. Ted era o prisioneiro mais odiado daquela prisão. Desde que chegou, todos por ali o ameaçaram de morte. E nessa noite, então, eles se aproveitaram para vingar todas as mulheres que Ted trucidou com suas experiências macabras. Quando alguns daqueles homens enfim chegaram à sua cela, eles ficaram pasmos ao perceberem que mesmo à beira da morte, Ted não esboçou nenhuma reação. Ted estava sentado em sua cama recitando palavras que aqueles detentos nunca ouviram em suas vidas, principalmente em uma cadeia. Ted permaneceu quieto, mesmo diante da morte, e ainda gargalhou para todos ali que tomaram aquilo como um desaforo gigantesco. Logo, um dos homens desferiu um golpe com um machado achado por ali nos corredores da velha prisão. O golpe quase decepou a cabeça de Ted. Mesmo assim, ele ainda respirava com dificuldades. O sangue jorrava de seu pescoço enquanto os outros foram deflagrando chutes e socos. E foi assim aos gritos de maníaco estuprador: "Você não merece viver." Em poucos minutos, aquela cela estava com seu chão lavada de sangue. E Ted estava ali caído sem sua cabeça, pois os presos a levaram para mostrar como um troféu para os demais detentos. O dia então amanheceu por ali, e muitos foram os mortos. Haviam entre eles guardas e muitos prisioneiros, mas o mais notório foi o de Ted Burn, o carniceiro. Aos poucos, alguns foram tentando escapar daquele inferno, mesmo debaixo de uma chuva de tiros desferidos pelos guardas do lado de fora do presídio. Depois de algumas horas de carnificina, enfim, a balbúrdia terminou. E a maioria dos detentos foram capturados e devolvidos às suas celas. Ted, no entanto, já não estava mais vivo, pois, em sua cela, tudo o que os carcereiros recolheram foram apenas os pedaços do que sobrou do seu corpo.
Depois disso, quando as noites chegavam, principalmente quando se apagavam as luzes dos corredores do maldito lugar, alguns detentos começaram a aparecerem misteriosamente mortos dentro de suas celas. E ninguém conseguia descobrir quem era o assassino. Os presos tinham seus membros decepados da forma mais cruel. As noites no velho presídio, então, foram ficando mais macabras e assustadoras, pois, quando a noite chegava, muitos já imploravam para que as luzes nunca fossem apagadas. Mesmo assim, as luzes eram apagadas, e todas as noites ouviam-se gritos de pavor e medo. Os guardas faziam vistas grossas, pois, para eles, aqueles detentos não passavam de escória da sociedade. Mas quem os matava? Essa era a grande pergunta. Esse era o grande mistério, já que todos os homens mortos foram encontrados dentro de suas celas, ainda fechadas. Então, os boatos começaram a se espalhar. Uma entidade demoníaca e fantasmagórica estava caminhando nos corredores noturnos do velho presídio. E, segundo os presos, era o espírito de Ted Bundy, o carniceiro de Salem. Aos poucos, o grande presídio, considerado de segurança máxima, foi caindo no esquecimento. As mortes continuavam e ninguém conseguia esclarecer quem seria os responsáveis por aquelas barbáries. Alguns detentos, após suas condenações, imploravam para não cair no macabro presídio, que acabou ganhando fama por todo o país como o presídio do espírito carniceiro. Mesmo os condenados à morte não chegavam a sentar numa cadeira elétrica, pois em algumas noites eles já estavam mortos da forma mais macabra. Então, às noites no velho presídio, só se ouvia choros e gemidos, e depois o silêncio sepulcral da morte. Finalmente, após muitos mortos de forma inexplicável, o velho presídio foi fechado pelas autoridades. Mesmo assim, há quem diga que naqueles corredores esquecidos um fantasma flutua com uma foice procurando presos, mas não encontra nada. Apenas o vazio e muitos gritos ainda são ouvidos pelos arredores, e ninguém ousa sequer a se aproximar do velho presídio. Essa foi a história fantasmagórica do espírito carniceiro de Salem. Boa noite.